Maravilhoso Deus, querido Pai, eterno Senhor da glória. Graças te damos em nome do Senhor Jesus Cristo, pois por mais esta vez chegamos a mais uma porção, a mais um passo de fé em meio a este propósito de oração, a esta campanha de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos, que chega ao seu dia de número 28. Pai, é sempre motivo de muita alegria, de muito gozo, de muita satisfação, expectativa e esperança, pois tem sido através da Tua palavra que o Senhor tem nos revelado as saídas das tantas problemáticas que te apresentamos. Sim, Pai, os pedidos de orações que nos são conhecidos, a saber destes meus irmãos e destas minhas irmãs que se unem a nós neste ministério, neste chamado, a cada passo de fé que damos em Cristo Jesus. A propósito, Pai, eu quero te agradecer pela vida de todos, sem exceção de quem quer que seja. Obrigado, meu Deus, por este áudio e por este vídeo estar alcançando este ser humano, este indivíduo, esta pessoa, este filho, esta filha que precisa, Pai, ouvir a voz do Pai, a voz do bom pastor, em nome de Jesus. Te louvo pelos meus amados irmãos e irmãs que sempre estão se esforçando, perseverando, insistindo, acreditando no poder de Deus em Cristo Jesus quanto a este ministério e a este chamado. Muito obrigado, Pai. Continuo honrando, Pai, meus amados irmãos e minhas irmãs, pois eles de fato têm sido, Pai, também instrumentos da Tua parte desta terra, pois aquilo que eles têm absorvido em meio à Tua palavra, também creio que tem transbordado, se assim os mesmos têm crido e têm colocado a fé em ação. Logo, a prática da palavra de Deus, que eles continuem sendo mais do que felizes naquilo que eles acreditam, que a Tua palavra tem poder para realizar e fazer. E faz, Pai, mais do que pedimos ou do que pensamos, como está escrito na Tua santa e gloriosa palavra. Também te agradecemos pelos nossos amados irmãos e irmãs que foram convidados, que de alguma forma tiveram conhecimento deste ministério, deste propósito e que se unem a nós também, Pai, com suas necessidades, com seus medos, com as suas problemáticas, Pai querido. E nós, Pai, queremos nos unir a todos como um único corpo, a Igreja do Senhor, a qual Cristo é o cabeça. Pois, Pai, o Senhor não escuta indivíduos, o Senhor não escuta um homem ou uma mulher, menino ou menina, moço ou rapaz, o Senhor escuta a igreja. E quando a igreja ora, quando a igreja clama, a resposta, a fogo, ao Espírito Santo de Deus que nos revela a Tua vontade, a Tua verdade, que é segundo a Sagrada Escritura. Pela fé te apresento todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos até aqui, mensagens de textos, áudios e fotografias. Fala com teu povo, Pai. Traz resposta em nome de Jesus, Pai querido, e revela a Tua vontade, Pai. Consolida o Teu nome na vida destes que têm colocado a fé no Senhor e na Tua palavra, pois somente é na Tua palavra que temos libertação, é na Tua palavra que encontramos a vida e o caminho. Louvado seja Deus, pois o próprio Senhor Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Logo, Pai querido, não há vida se não houver a Tua palavra. Por isso, Pai, sacia a fome e a sede de todos que têm por justiça de Deus em seus pedidos de orações. Pai amado, neste dia de número 28 da nossa campanha de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos,
vamos abrir e adentrar no seu capítulo de número 11. Os relatos que se dão, Pai, nos primeiros versículos deste texto sagrado, se dão logo após Pedro ter ido então à casa do centurião Cornélio, onde ali o Senhor, o nosso Deus, o surpreendeu, pois para os judeus era algo inaceitável entrar na casa de alguém que não era circuncidado, de alguém que não fazia parte do contexto judaico. Contudo, como foi revelado a tua vontade e o teu querer para Pedro, ele não hesitou, pois o Espírito Santo mesmo o alertou, dizendo que ele não hesitasse em ir com aqueles que o chamavam para a casa de Cornélio. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu lembro, Pai, meu irmão e minha irmã também devem lembrar que em meio a uma visão, em meio a uma situação de êxtase, Pedro viu um grande lençol descendo dos céus e nele, Pai, havia toda espécie de quadrúpedes e de répteis e de aves do céu que eram impuros, segundo a lei mosaica, segundo o costume judaico. E em meio àquela situação, Pedro disse que nunca havia comido coisa impura na sua vida, quando na verdade o Senhor dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro testemunhou para a igreja e para todos que ali ele ministrava a palavra do Senhor, que isso se deu por 3 vezes. E tudo isso, Pai, para aqueles que estavam em meio ao estado da igreja na Judéia, isso pareceu algo errado. A tua palavra vai dizer que assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. E Pedro, cheio da tua graça, cheio do teu Espírito Santo, trouxe todos os relatos e detalhes necessários para que ali ficasse claro que não era a vontade de Pedro, não era a vontade de um homem, mas a vontade de Deus. Pois logo após Pedro ter anunciado o evangelho à casa de Cornélio e os que ali estavam, o Espírito Santo desceu sobre os tais e os encheu. Então Pedro declarou que acontecera aquilo que João Batista profetizou, que ele, João, batizava com água, mas viria alguém maior do que ele, que iria batizar com fogo, com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro disse: se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Mas há também, Pai, outro relato da parte do apóstolo Pedro que me chamou muita atenção. Ele disse: ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Pai, é aqui que eu creio que está o propósito deste dia de número 28. É aqui que eu creio que está a resposta para as nossas orações, para os nossos questionamentos e as nossas muitas perguntas. Pai, eu não tenho dúvidas de que tudo aquilo que a igreja te relata, tudo aquilo que o meu irmão e a minha irmã lança aos teus pés neste instante, através dos seus pedidos de orações, eu não tenho dúvidas quanto ao sofrimento, ao choro, à lágrima, ao gemido, à dor, ao sofrimento, digo mais uma vez. Sim, não há dúvidas quanto a isso. Mas em meio a todo esse sofrimento, em meio a toda essa, digamos,
a essa bagunça que está em nossas vidas, visto que quando estamos em meio às problemáticas da vida, ficamos meio que cegos, Pai, para aquilo que é bom e nos esquecemos que estamos perdendo o melhor de nossas vidas, que é o Teu reino e a Tua justiça, pois o Senhor Jesus já havia declarado aos seus discípulos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O fato, Pai, é que em meio a tantas situações incomuns que nós temos, todos nós, independentemente da luta e da adversidade, nós nos esquecemos que há um propósito. Deus quer salvar todos os homens. Sim, e isso está escrito. É do teu desejo. Não é à toa que João declarou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É do teu desejo, Pai, que todos os homens sejam salvos. Mas aí alguém pode ainda dizer e afirmar, mas o que isso tem a ver com a minha luta? O que isso tem a ver com aquilo que eu estou passando? Ora, Pai, tem tudo a ver. Pois é através destas muitas lutas, destas muitas adversidades, é que nos levarão a um tempo proposto pelo Senhor, a qual nós jamais poderíamos imaginar. O fato é que nós pegamos esse texto e isolamos ele como um todo, e não vemos aquilo que ocorreu, por exemplo, na vida de Pedro. O que Pedro teve que passar para chegar àquele momento de êxtase, não apenas da visão, mas de ser um instrumento poderoso do Senhor para romper fronteiras, barreiras espirituais, para que pessoas não judias viessem a confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida e ser cheios do fogo do Espírito Santo. É certo que devemos nos lançar diante de Ti, está escrito que devemos lançar diante de Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, mas nós não podemos deixar que essas coisas venham nos sufocar, porque nós podemos conjecturar o seguinte, Pai. Pedro certamente tinha atividades, Pedro certamente tinha suas responsabilidades, mas qual foi a direção do Espírito Santo? Que ele não hesitasse em ir com aqueles homens. Nós não podemos deixar que os problemas venham abafar, afogar e tentar ofuscar a glória de Deus em nossas vidas. O fato é que às vezes achamos que precisamos de um jargão em especial, que precisamos de um ato profético em especial. Não, nós já temos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos acesso além do véu, na sala do trono, no lugar santíssimo em nome de Jesus. Nós não podemos hesitar quanto ao desejo do Senhor de salvar os da nossa casa, porque enquanto estamos em meio a porfias, enquanto estamos em meio às discussões que não convêm aos santos do Senhor, enquanto estamos preocupados com dinheiro, com o que vamos vestir ou nos calçar ou qualquer outra coisa do tipo, a nossa família está encostada, a nossa família está vendo o tempo passar e não está percebendo que o fim virá, e nós sabemos que o fim virá em nome de Jesus. Então sim, vamos clamar, sim, vamos orar, vamos acreditar no milagre, mas não vamos perder a nossa comunhão com o Senhor. Para que quando o Senhor nos chamar, não venhamos a hesitar, mas fazer aquilo que o Espírito Santo de fato quer. Já pensou, Pai? Se o apóstolo Paulo ficasse medindo as questões que envolviam o seu chamado de ser apóstolo ou não, certamente Paulo teve que abandonar muitas pessoas. E quando falo abandonar, não digo desprezar, não estou falando de uma situação irresponsável, não estou falando disso.
É por isso que eu peço que o teu Espírito Santo traga discernimento espiritual para o teu povo, para que a igreja realmente entenda o propósito deste momento de oração em específico. Façamos o que é preciso, o que Jesus nos ensinou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O problema é que nós estamos apenas preocupados com César. Nos preocupamos com os nossos impostos, nos preocupamos com as nossas dívidas, nos preocupamos com isso ou com aquilo que é perecível. Não estou dizendo que ninguém deve deixar de pagar suas contas, não estou dizendo que ninguém deve deixar de cuidar de sua saúde. Não é isso, Pai. Nós só não podemos deixar que essas coisas nos afoguem. Pedro não hesitou, foi à casa de Cornélio. Cornélio foi salvo, sua casa foi salva e aqueles que ali estavam foram salvos. Talvez por isso que muitos de nossos familiares ainda não se converteram ao Senhor, porque estamos hesitando. O Espírito Santo está nos direcionando e estamos dizendo não. Estamos dando prioridade ao mundo, estamos dando prioridade àquilo que parece ser, mas não é para sempre. É como Jesus ensinou, que nós não devemos deixar que as coisas deste mundo presente venha nos escravizar. Porque tudo aquilo que nós ajuntarmos nessa terra, a traça e a ferrugem hão de corroer e o ladrão há de roubar. Mas aquilo que nós guardamos no céu, não há traça, não há ferrugem e o ladrão não rouba. Que a igreja venha discernir espiritualmente. E que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, para que não venhamos a hesitar quanto à vontade do teu Espírito. Pois é do teu desejo, sim, que tenhamos saúde, que tenhamos prosperidade, que tenhamos testemunhos das muitas providências do Senhor. Mas o que o Senhor mais quer é que os homens sejam salvos. É por isso que o texto diz: Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. É Jesus. É Jesus que vai trazer salvação. Quando começarmos a entender isso, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, como Pedro fazia, como João fazia, como Filipe o fez, como Estevão fez, como Paulo fez, como tantos outros fizeram pelos séculos da igreja até os dias de hoje. Iremos verdadeiramente ver a mão do Senhor. E posso até dizer que não vai ser surpreendente, porque nós sabemos em quem temos crido. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.